Olá, olá, boa noite, boa noite. Tempo que eu não abro uma live por aqui, né? Desde que a gente concluiu 2 inscritos para voltar pro sertão. Hoje eu tô começando uma nova sequência de lives que há um tempo já tá na minha cabeça, que eu tô com vontade de fazer, que é essa conversas espontâneas, né? Eu fico pensando que tem várias pessoas que eu tenho vontade de conversar com elas, assim, e conversas descompromissadas mesmo, gente que eu sinto que tem algo a dizer. Sobretudo mulheres, porque eu sigo nesse momento, assim, de olhar super pro feminino, talvez porque eu esteja me entendendo mulher, né? E hoje a gente vai receber a Marina Gianetto. Marina é uma mulher, mãe, gestante, fotógrafa, viajante no momento, assim, em busca de um lar. Então a gente se identifica nessa parte. Somos mulheres que estamos em busca de casa, né, de certa forma. E Marina tá morando perto de mim, aqui no Vale do Caeté-Açu, né, também conhecido como Vale do Capão. Boa noite, Carol. Boa noite, Ana Clara. Angélica, boa noite, galera que tá chegando. Sejam bem-vindas. Estamos só esperando Marina entrar. Vitor, amado, boa noite, amor. Ai, é tão gostoso, né? Oxi, eu tava com saudade mesmo de abrir esse espaço aqui, assim. Então, Marina tem sido essa mulher que vem me inspirando muito nos últimos dias. Eu sinto que ela tá nesse momento de se entender dentro do trampo. Oi, oi, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Carol também que chegou, que massa. Só gente legal, assim, chegando. E Marina é isso, é essa mulher que eu conheci logo que eu cheguei aqui. E ela tá bem nesse momento, assim, de se firmar, de se renovar dentro da fotografia. A gente vai falar um pouco sobre isso, assim, e a gente fez um ensaio junto agora no domingo. Marina me fotografou. Foi a primeira vez que eu fui fotografada, assim, num espaço de nudez, em todos os sentidos, assim, de corporal também, mas de espírito também, eu sinto. Eu já tinha sido fotografada uma vez por uma amiga, assim, em São Paulo, pela Cláudia Rangel, que é uma outra mana também, que super dá pra convidar pra fazer uma live. Mas... eu tô aqui só porque eu acho que a Marina já entrou, peraí. Ela não entrou, peraí que eu acho que ela me mandou uma mensagem no privado e... Amiga, você tem que entrar na live. Peraí que eu vou só avisar pra ela pelo zap, gente, rapidinho. Amiga... Hum, hum. Eu tô bem, amor. Aê, Marina chegou. Opa, opa, que ótimo. Vou convidar ela aqui pra participar. Amada, veja isso. Você tá recebendo o convite pra entrar na live comigo. Aê. Entrei! Ai, amor. E aí? Boa noite. Você tava aí, Bem-vinda. gratidão. Você tava aí há um tempo, porque eu tava no seu Insta e não tava aparecendo nada. Foi uma atualização que já apareceu você. Vou falar com ela no Zap. Eu falei, meu Deus, E a gente não tem o internet zap atrasada. da outra. Não tem o Zap. É. É sinal de Não, eu tava fogo. pensando, eu falei, caraca, eu vou ter que correr lá na cozinha pra falar pra Marina entrar na live. Vizinha! Mulher, Eu tava aqui. bem-vinda. Gratidão, gratidão. Ai, gente, que massa. Falou, eu Primeira tava live, gente. assim, Olha eu sim, pra aqui. tudo tem uma primeira coisa na vida. E É esse fica nervosa lá. que diz? Não, é animada, né? É, Vou trocar o é. nervosa por animada. Aham. Você vai ver que flui super gostoso, amor. Feliz que você tá aqui. Eu já tava até dando uma introduzida, assim, falando com o Show. pessoal, né, que a gente fez um ensaio agora no domingo, assim, e que foi massa pra mim, isso de me despir mesmo, né, das roupas, mas também da vergonha, da timidez, e eu me senti muito bem conduzida por você, assim. Então, Gratidão. nessa Nesse chegadinha, processo todo, perdão. Nesse ah, processo todo, a roupa é de menos, né, mana? Você percebeu isso? A roupa total. acaba sendo mais fácil de se despir. Uhum. O resto é que é tenso.
O resto aqui são uns Agora, 500. sim, Mas e super rolou. rolou demais. E nessa chegada, assim, sinto de abrir para você se apresentar, falar um pouco quem que é a Marina que está chegando aqui para conversar comigo, né? A gente cada dia é uma pessoa, ainda mais nós mulheres que temos esse ciclo tão vivo dentro do nosso corpo, né? Então a gente realmente muda com a lua externa, com a lua interna, assim. Então, se apresente da forma que você sentir. Total. Bom, eu tenho uma loucura, assim, nesse. Sempre que tem um lance de apresentação, porque no fundo é tudo casquinha, né? São as nossas definições e, como você diz, a gente muda muito. Então eu Uhum. me sinto até um pouco me enquadrando quando eu me defino, mas o que eu faço, eu sou fotógrafa, sou uma mãe solo, gestante. Aqui apresento para vocês Sol. Deixa eu mostrar aqui. Solzinha. Tá para vir aí daqui uns 2 meses. E olha o Sol aqui, ó. Como Aham, é que é o aham. universo, né? Todo lugar que eu vou, mana, tem um sol. E, enfim, é isso. E eu sou fotógrafa há muitos anos, né? E passei por Uhum. uma processão de desconstrução meu. Ainda tô passando eles, que vou ficar um bom tempo ainda passando, né? Mas eu tive uma depressão pós-parto. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho um casal, então essa é a minha terceira bebê. E nesse processo meu da depressão pós-parto que eu comecei a abrir minha visão para várias coisas, né? Inclusive, esse tempo da depressão foi o tempo que eu passei gestando, eu costumo dizer que é esse projeto meu. Há muito tempo eu penso em fazer um projeto com mulheres, trabalhei muito com evento. Fiz de tudo na real, né, mano? Desde produtos até neném, até festa, até tudo, tudo, tudo. E era uma correria louca de evento, casamento, tá? E só que há muito tempo eu penso em fazer um trabalho focado em mulheres, né? No universo feminino. Então, esse momento meu da reclusão, da deprê e tudo mais, eu mergulhei fundo nisso, né? E agora que eu tô conseguindo sair, entender melhor as coisas, esse entendimento ele veio a partir do acolhimento das sombras, né? Das questões e não da negação. Eu tô conseguindo ao mesmo tempo tá parindo esse projeto, né? Então a gente está fazendo hoje o convite, não tá nem pelo meu pessoal, que é o Marina Gianeto, eu tô pelo projeto Marvelous, e foi pelo projeto que a gente fez esse registro seu, né? Que Uhum. foi massa, assim. Eu gosto muito de trabalhar com isso, né? Com a desconstrução de tudo que a gente tem de padrão, de vergonha, de enfim, que a gente acha que não tá legal. E eu acho que isso é um servir bacana, assim, né? Que eu vejo que acaba trazendo uma certa cura, né, para as mulheres, só que principalmente para mim. Então, cada pessoa que eu vejo como o seu processo que rolou no ensaio é uma cura grande para mim, assim, né? Porque a gente é espelho. Então, eu fui vendo em Sim. você coisas que, caramba, né? Tipo, não sei, tô com vergonha aqui e ali, e eu falo assim, meu Deus, mas o que que você tá com vergonha? Tem nada, sabe? Mas o mais bacana é ver a transformação ao longo do ensaio. Não, que A parece que a pessoa gente tomou começar. alguma coisa, né? Eu Sim, tem crise de choro, tem crise de riso, fica, os olhos ficam baixos, parece que você tá doidona, só que é só a sua própria energia, assim, de estar se mostrando de uma forma diferente, né? Do meu nossa, processo especificamente. Aham. a gente é tomada pela energia da vibe mesmo, né? Eu acho que assim Uhum. começa a conversa que eu gostei muito do título, Papos Espontâneos, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu vou falar? Querendo pensar em mil coisas, e por ser a primeira com medo de ficar nervosa. E, e na verdade, assim, é como a guiança na foto, né? Eu agora, por exemplo, eu tô depositando a minha confiança em nós, em primeiro lugar, mas em você que já tá um pouquinho mais acostumada. E porque não é a minha zona de desconforto, né? Mas primeiro quem experimentou essa zona de desconforto foi você. Na Uhum. fotografia eu tava bem confortável. E eu só falava, calma, mano, tá tranquilo. E É. é isso, eu acho que o caminho, seja qual for a área, é sempre a gente fluir na espontaneidade, assim. Nem sempre é fácil, né? Mas Uhum. eu acho que é o caminho. Eu queria, então, exatamente essa palavra, caminho, assim, que talvez você pudesse dar uma pincelada por alto, claro, né? Porque cada um tem o seu próprio caminho e a gente, ao longo da vida, vai criando caminhos gigantescos, assim, não dá pra contar tudo.
mas que talvez você me contasse um pouco por alto, assim, esses caminhos que você trilhou nos últimos tempos. Eu sei que você já foi por muito tempo da fotografia do casamento e que depois de uma série de coisas na sua vida, assim, principalmente eu acho que depois dessa última gestação, né, que você virou essa chave Sim, para, sim. né, saiu desse universo dos casamentos, que é um universo, inclusive, que vários amigos meus da comunicação, assim, já trabalharam, trabalham nessa área, né, é um mercado grande, assim, para entrar nessa parte dos ensaios e de trabalhar o feminino. Eu tô ligada também que você tem uma pesquisa da maternidade, assim, como um todo, né? Então, talvez você pudesse dar uma pincelada nesses caminhos que você já fez para dizer como que você chega aqui, assim. Sim. Você fala mais do campo profissional, da maternidade, Ah, ou do que dos você dois sentir, juntos? porque eu acho que as coisas conversam na nossa vida, assim, né? Acaba que os trabalhos que chegam na gente, o que faz sentido da gente fazer, tem a ver com episódios pessoais da nossa história, né? Ao mesmo tempo que a forma como a gente exerce, né? A forma como a gente exerce, pratica o nosso trabalho também é contaminada, né? Não contaminada, mas é Sim, fertilizada pelas nossas experiências, né? Então, como é que você chegou exatamente. nesse mundo da fotografia e agora especificamente da fotografia focada em mulheres, Sim, com sim, espaço aberto até para mulheres gestantes sim, também, né? exatamente. Se Esse alguém meu caminho da sentir de fazer fotografia, perguntas, né, também fique à perdão, vontade no chat, gente. sim, já já. Esse meu caminho da fotografia é um caminho muito louco, né? Eu tô nele há mais ou menos 10 anos, na verdade um pouco menos, 8,5, 9, não sei. Mas eu comecei esse caminho da fotografia porque eu gostava de ser fotografada. Eu sempre fui da área do teatro, né? Então eu era envolvida com teatro, com dança, fui para dança de salão, trabalhei um pouco com musical. Depois, num casamento meu, a gente trabalhava muito com elenco, figuração, enfim. Sempre tiveram coisas relacionadas à arte e à comunicação, né? E eu sou Uhum. leonina, então, como toda boa leonina, adora um palco, né? Adora se expressar de certa forma. E aí eu comecei nesse movimento de posar. Posei para uma fotógrafa que me convidou me vendo dançar e achou muito bonito. E eu fiz esse meu primeiro ensaio, Vanessa, é o nome dela. Foi bem especial para mim. E nesse dia que eu fiz o ensaio, eu fiquei apaixonada, assim. Eu falei, nossa, Deus, amei super demais posar. Mesmo com um pouquinho de vergonha, mas acho que já não tive muito, porque eu já estava acostumada com o rolê da apresentação. E aí, nesse rolê de eu gostar de posar, eu comecei a pensar em fotografar, né? Eu comecei a querer fotografar. E nesse querer fotografar, não parei mais. Não parei mais. Aí eu comecei com ensaios, passei de tudo um pouco e caí logo na área de eventos. E na área de eventos foi um momento bem bacana, assim, da comunicação, né? Então a gente lidava com muitas pessoas, era uma equipe, era com meu ex-marido, a gente trabalhava com uma equipe de 6 pessoas. Então você imagina, no geral, ou ele, né? Mas muitas vezes era eu, gerindo 6 homens, 5 homens, né? Eu era a sexta pessoa. E era trash, assim, né? E no meio era massa, mas ao mesmo tempo era punk. A gente não tinha tempo para respirar, assim, né? Porque era realmente mensagem até 1 hora da manhã, noiva, foto, cada casamento são mais de 1.000 fotos. Então, assim, eu amo casamento, amo de verdade. Devo retornar, né? Tenho mais de 100 casamentos aí na bagagem. Mas é hardcore, assim, né? E eu me lembro que nesse processo mais punk, mais auge da empresa, que a gente estava fluindo mesmo, né? Recebendo bem, inclusive, e tudo mais. Nesse auge da empresa, eu comecei. Nossa, gente, a primeira live. Olhos brancos aqui já rolando. É o Amor, primeiro. vai na fluidez, assim. Sim, sim. Ah, sim, lembrei. Lembrei. Gente, não liga não, tá? Eu sou assim, esqueça e lembro. Eu sei que no auge desse trash que surgiu primeiro o filho, né? Filha, no caso, que é Sophie. Hoje tem 5 anos e meio. Então veio aí desse casamento essa gravidez. E eu me lembro que não parei de trabalhar em nenhum momento. A gente continuou. Trabalhei até um barrigão enorme. Eu percebi que eu tenho esse padrão, né? Eu sou bem acelerada, então todas as minhas 3 gestações elas acabaram sendo carregadas disso, né? De conciliar o trabalho e não parar nunca. E aí na segunda gestação até aconteceu um fato interessante que é um casal que eu adoro.
talvez eles até estejam vendo, que é a Carol e o Gabriel. É, eles estavam exatamente para minha DPP, a data do parto, né? Provável. E aí, eu, obviamente, ia colocar fotógrafos substitutos, mas eu sempre queria acompanhar, mesmo com barrigão. Só que nessa de colocar os fotógrafos substitutos, a gente ficou muito amigo desse casal. E eles convidaram, falaram: não, Marina, eu faço questão que você vá como convidada, né? Então vai como convidada, fica tranquila. E eu fiquei toda feliz. Eu falei: meu Deus, sou uma convidada no evento que eu deveria estar fotografando, mas eu estava tranquila, né? O fotógrafo da equipe muito bom, a equipe grande. E aí eu fiquei a semana inteira brincando com isso. Falei: nossa, cara, eu vou parir no dia, porque isso não vai acontecer. Tipo, eu não trabalhar, sabe? Ficar sentadinha, comendo salgadinho, vendo todo mundo trabalhar e tranquila. E, mano, foi exatamente o que aconteceu. Eu me lembro Cara, que no dia eu tinha ficado na casa da minha mãe, que era um pouco distante da nossa, né? Desse meu antigo casamento. Ele foi pegar os equipamentos, minha mãe foi para uma festa. Eu tava com a minha filha, que na época tinha 2 anos, né? Sophie. Tava grávida do Giovanninho, o segundo filho. uhum. E aí, mana, eu fui no banheiro tomar um banho. Quando eu fui pra sala, a bolsa estourou. Só que a bolsa estourou de, sabe, filme? Não foi tipo assim. A primeira, como é que se diz? Quando dá uma fissura, né? Então o líquido amniótico ele vai saindo aos pouquinhos. Foi assim na primeira. Na segunda ela foi de filme, assim, foi tipo. Eu chego aqui, eu ouvi um barulhinho assim, tipo, pá. E aí, cara, eu me lembro que eu saí correndo pro banheiro, aquele liquidaraço, e eu ficava na cabeça, né, de sentir o cheirinho que dizem que é parecido com água sanitária, eu achei que não tem nada a ver. Mas eu falei, cara, só pode ser, né? Xixi não tem como estar com essa incontinência urinária. Então, só pode ser a bolsa que estourou. E aí eu, enfim, liguei pra minha mãe, mandei mensagem pra todo mundo. E foi bem rápido, né? Inclusive foi bem rápido, Uhum. assim, o processo dos 2 partos. E é isso. Bom, e aí nessa minha terceira gestação de sol, eu já tinha entrado num momento bem diferente, né? Eu tive, nessa segunda gestação do Giovanni, a depressão pós-parto. Muitas situações coincidiram, né? Então, foi o fim do meu casamento, eu me mudei de casa, eu finalizei a empresa e, entrei no estado depressivo mesmo, assim, de realmente não querer continuar com nada, assim, sabe? Eu não sei se você já passou por um momento desse, espero que não, espero que ninguém passe, mas você fica com vontade de não fazer nada, né? Então, até o que te apetecia, até o que você gosta, você fica tipo, você não consegue, às vezes você não consegue nem levantar da cama. Então, Uhum. eu me lembro que eu fui entrando nesse estado tenso, assim, e eu fui observando que esse estado estava tenso, não foi uma coisa que eu não pude observar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair dele, né? Então, nesse momento, eu parei total, que foi no início do ano passado. E olha que coincidência Uhum. linda, né, mana? Pandemia. Ah, nossa, é. Então, eu me lembro que foi uma situação muito louca. No início do ano passado, que foi exatamente quando eu passei a empresa para o meu ex-marido e falei, cara, eu preciso, né? Eu preciso voltar a ser Marina, né? Preciso me reconectar e tudo mais. Eu sou do Rio, sou carioca, natural do Rio. Meu pai mora na Bahia, uma cidade turística linda chamada Itacaré. Passei um ano lá agora. E eu vim para passar 2 meses, mano. E aí eu vim com os meus filhos, os dois. E a minha ideia era passar 2 meses, me reconectar, pegar uma praia, um sol, ficar de boa com meu pai, rever a família. Enquanto o ex-marido organizava tudo. E depois eu voltava. E aí, mano, o universo, hoje, eu percebo que ele coloca a gente nos lugares que é pra cutucar mesmo, sabe? Quando a gente Uhum. precisa. Então, assim, eu me lembro que um pouco antes da pandemia, já toda a minha expectativa não rolou, assim, sabe? O ambiente que eu cheguei já não estava propício para criança. E, tipo, eu achei que eu ia num passo de mágica trocar de estado e melhorar a depressão. E não foi o que rolou. E aí, na Caramba. sequência, pandemia. E aí, de repente, quem pensava em passar 2 meses na praia para se recuperar, curtindo as crianças e ir embora, e curtindo a família, se viu trancada num quarto 3 meses sem ver ninguém, com 2 crianças pequenas. Meu filhinho ainda tinha 1 ano e pouco, né? Na época. Agora ele tá com 2 e pouco. E surtando.
surtando Aham. assim, fenomenalmente, sabe? E assim, eu até sou bem agradecida porque eu tive mulheres que foram bem parceiras minhas, assim, né? Uhum. Minha mãe, minhas irmãs, algumas amigas que não largaram a mão. E eu me lembro que elas me ligavam vídeo chamada e eu chorava, Lia. Chorava assim de falar, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui, porque eu me vi confinada e eu não tinha um espaço para mim também. Eram crianças o tempo inteiro, ninguém me ajudava e eu não estava trabalhando. Sempre eu valorizo o trabalho, sabe? Então esse período para mim, assim, o do ano passado, assim como para todo mundo, né? Foi super intenso, assim. E aí essa intensidade, ela me ajudou a me colocar numa catarse maior ainda. Aham. Sabe o que eu falei do universo cutucar a ferida? Mano, eu fui Tô- cutucada assim ao extremo, sabe? Hoje Uhum. eu brinco que eu converso com o universo, porque eu já vejo umas coisas e já dou risada, assim, falo, ah, você de novo, né? Porque não tem jeito, mano. Se a gente não entender o rolê do universo, ele coloca, ele dá na tua cara até você entender. Não tem caô, entendeu? Eu boto fé. Enfim, pois é. E aí, agora, recentemente, tem um mês e pouco, eu vim de Itacaré pro Vale do Capão. Tô aqui no Vale do Capão, me virei sua vizinha. E Sim. aí foi um momento que eu falei, ô, não tem mais time para eu não botar mais para frente meus projetos, sabe? Eu não tenho mais desculpa, assim, sabe? E Uhum. foi muito louco porque o rolê da minha terceira gestação, ela veio para me trazer isso, assim, né? Veio para me trazer um desconforto a ponto de eu falar, mano, cultivar esse desconforto não é o caminho, sabe? Porque a gente cultiva o que a gente. É claro que assim, nem sempre a gente é responsável por algumas coisas que nos acontecem assim quando ela vem de forma bem externa, né? Apesar de eu acreditar que a gente atrai de alguma forma. Mas as coisas acontecem porque tem que acontecer. E aí a gente assim passa a responder por como é a nossa reação, sabe? Uhum. Como a gente responde aquilo. Então, assim, a vida te dá um tapão. Porra, que merda! Ai, pode falar palavrão em live? Pode, amor. Pode. Na minha pode. Já deu horário, né? Então Aham. tá. E assim, que bosta, mas o que que eu vou fazer a partir de agora? Sabe? Sim. O que É que o eu que a vou gente fazer dá com essa conta, né? limonada? É isso. Tem uma história, mulher, que eu falo isso pra. Eu tenho contado ela para algumas pessoas. Aconteceu aqui na Bahia, em algum lugar, assim, eu ouvi isso algumas vezes também. Que uma galera que tava indo de barco, assim, tava pescando, e aí rolou alguma coisa que, sei lá, o barco estragou. Eu sei que a galera ficou presa no alto mar. E tiveram que fazer um contato pro pessoal resgatar, né? E aí fizeram um contato, deu certo. Depois de algumas horas, o resgate chegou. E quando a galera do resgate chegou, estavam lá os pescadores, tinham pescado alguns peixes e estavam fazendo uma muqueca, né? Nesse tempo da espera, assim. Então, quando o resgate chegou, a galera tava lá de boa, Sim, esperando o resgate, mas também curtindo aquele tempo, assim, né? É bem isso de se te deu limão, faça uma limonada. Se ficou preso no alto mar, exato, pesca um exato. peixe, faça uma muqueca e aprecie o caminho, né? Porque a chegada é uma ilusão, né? Não tem, talvez a Sim. chegada seja a morte, mas assim, a vida é muito sobre o caminho, né? E eu Não tem um concordo com fim, é o você meio, disso. né? E eu É o concordo total meio. que a gente não tem muito controle das externalidades. O máximo que a gente consegue, ou o melhor que a gente consegue controlar em parte é a nossa reação, né? E a pandemia, eu acho que ela Sim, chegou dando dever de casa para todo mundo, né, mana? Assim, todo mundo recebeu uma tarefa para cumprir, de certa forma, ou algumas. sim. Então, eu boto fé nessa sua. E como é que começou essa. Eu sei, então, né, como a gente se conhece de mais tempo, é, eu sei vários spoilers da sua vida, né? E eu sei que esse tempo. Não sei se necessariamente na pandemia, né? Mas eu sei que nesse processo todo de precisar de buscar apoio mesmo, de estar com outras mulheres e de entender essa terceira maternidade que chegou e Sim, que chegou num contexto sim. completamente diferente, né? Já num outro ciclo que não está dentro mais da sua separação, né? É uma outra história.
Eu sei que teve uma pesquisa também, né, que você acabou buscando grupos de outras mulheres, de outras gestantes, e viu É, um total, pouco desse mundo total. da gestação solo. E eu acho que pode É ser muito muito. útil você falar um pouco disso, do que você Sim, descobriu, sim, assim, ou que tem descoberto, né? Porque continua sendo um sim. assunto que te atrai, assim, a maternidade, eu vejo, Muito, muito, né? É o que eu né? vivo, então. É um processo muito louco, porque eu sinto que. Segundo branco, gente. Não, Mano, acontece um rolê isso comigo muito também. louco, que é assim. Normalmente os meus brancos, eles vêm quando eu já tenho toda uma parada que eu quero muito falar. E eu quero Uhum. muito. Aí vem eu, pô, o Mas a que eu faço? Eu espontaneidade sabia que isso ia dele já acontecer. foi. Não, Não, então. mas tá tranquilo. É porque, na real, eu queria falar é o seguinte. Relacionado ao processo que eu comecei a perceber de outras mulheres, né? Eu acho que Sim. a gente normalmente, quer dizer, não sei os outros, mas pelo menos de mim, ou a Marina antes, né? A gente está bem acostumada a olhar bem para o nosso, né? Nosso processo. Então a gente pode, dependendo do que acontecer com a gente, cair num ciclo vicioso do vitimismo, né? De caramba, isso aconteceu comigo, por quê? E, pai, e ficar assim num desespero. E eu sinto que o lugar da mãe, e principalmente da mãe solo, ela traz muito isso, né? Porque, de certa forma, eu não sei dizer assim, se injusto é uma palavra ruim, né? Porque eu acho que Deus, o universo, ou seja lá qual é o nome, sabe o que faz. Então, se a gente é mãe e a gente carrega a maior parte do ônus e do bônus, né? Digamos assim, o fardo, que eu digo, o peso que é mais pesado para a mãe, para mim, a maternidade ela não é uma coisa cor-de-rosa, sabe? Eu conheci uma Uhum. maternidade de preto e branco, assim. Porque ela pode ser bem trash, ela é bem trash, né? E a gente está acostumado a colorir muito isso, pintar muito de que é tudo maravilhoso, e aí entra a família perfeita. Eu entrei muito nesse lugar, né, de cultivar o meu ideal da família margarina. Tá ligado que é Uhum. família margarina, mana? Tô. Família, família da propaganda, né? Aquela Uhum. propaganda da margarina em que todos são felizes, casados e com filhinhos e tudo flui perfeitamente, né? A mulher já acorda maquiada, linda, com o café pronto, que normalmente ela que faz, só um Aham. toquezinho. Mas não é assim, sabe? E eu não digo nem que nem sempre é assim, quase nunca é assim. Então, quando a gente se apega a essa ideia, se apega a esse conceito, e é cruel não se apegar, porque a mídia traz isso, a TV traz isso, a novela traz isso, a propaganda traz isso, a gente aprende isso desde que a gente se entende por gente, né? A cultivar a imagem da princesa do castelo encantado. Porque é a Disney, né? A gente é a princesa ali que vai estar resgatada, vai ser resgatada, é o lugar da mulher. Então, Salvador, né? Alguém vai salvar. a gente tem toda essa questão, né, a ser desconstruída. E da mulher sensível, inclusive, sensível caramba. A mulher é forte pra caramba, gente. Desculpa, vai um homem parir. Não sei se ele aguenta, sabe? Porque, assim, não é à toa que a mulher, ela pare, sabe? Então, a gente é o sexo frágil, será? Não sei. Eu Uhum. acho que talvez não muito. Bom, enfim. E aí, quando eu me vi, né? Eu me vi assim, caindo meu castelinho da minha família margarina, ou seja, né? Acontecendo uma separação. E a nossa separação foi com um segundo filho muito pequeno, ele tinha 3 meses, né? 3 meses, a gente ainda ficou ali procurando casa separada até uns 5, mais ou menos, e todo um processo muito sinistro para mim. Normalmente não é massa, né? Acho que nunca é massa, assim, mas foi bem punk. Mas assim, foi o que tinha que ser. Só que eu me vi, eu não consegui entender. Sabe o que? Agora isso faz 2 anos, né? Então a minha cabeça realmente ela mudou muito ao longo desse tempo. Mas no momento eu não conseguia entender. Era tipo assim, meu Deus, por quê? Eu fui abandonada, sabe? Uhum. Sei lá, trocada por tudo, eu não sou. Leonina, sabe? O palco, brother, eu sou o palco, assim, sabe? E sempre fui, né? Como eu fiz do teatro que eu falei. Então, eu me lembro que eu fiz desse meu momento um palco também, sabe? Sim. Então, eu sofri muito, mana. Eu engrandeci meu sofrer, assim, sabe? Até hoje eu sinto que eu engrandeço muito. Só que o lance é em que a gente canaliza, né?
Hoje eu começo a canalizar, por exemplo, para começar a ter uma conversa em que eu possa atrair, quem sabe, onde ajudar outras manas. Porque a gente não tá Aham. sozinho no barco, entendeu? Todo mundo passa por um processo que é punk, sabe? Mas a grande questão é quando a gente acha que a gente tá sozinho, E tem né? um mundo de manas, né, que estão nessa onda da gestação solo, que estão gestando sozinhas, né? Mana, muito, tem grupos. Então, quando rolou isso comigo, um movimento muito importante, assim, que aconteceu, e até hoje eu repenso se eu saio ou não saio, mas hoje eu não saio mais desses grupos, porque é quase que uma pesquisa para mim. Então, eu me mantenho Uhum. neles, né? Então, eu descobri que tem altos grupos de depressão pós-parto, mãe solo. E, mana, se você entrar nesses grupos, sabe o que é show de horrores? É tipo assim, show de horrores no sentido de você apertar o coração, de você falar assim, meu Deus, eu não sabia se eu. Nossa, é até meio estranho falar isso, né? Mas não sabia se eu me sentia um pouco aliviada, no sentido de ver que eu não estava sozinha, que a gente estava pior do que eu. Eu falava, meu Deus, alguém pode estar pior do que eu, porque eu achava que eu estava assim na morte. E, ou se eu ficava pior, porque eu falava, meu Deus, que mundo assim péssimo, sabe? E teve um momento que eu comecei a pegar muita raiva dos homens, mesmo. Hoje eu ainda fico assim, eu ainda tenho meus traumas. Dependendo de como um cara fala comigo, hoje eu tô assim, é o quê? Porque você tem um acúmulo das vivências, né? Então, assim, eu pretendo dissolver isso, né? Trabalhar nessas águas para eu poder deixar ela um pouco menos revolta, porque hoje ela ainda tá revolta, ela ainda tá com remanso, sabe? Mas já tem um entendimento maior. Só que quando eu comecei a ver esses grupos, cara, eu acho que eu publiquei umas 3 vezes assim, mas de comentário tem uns milhões, assim, tipo. Então você vê histórias absurdas de manas que foram trocadas, abandonadas, tipo, super mega ultra traídas, tipo, parindo, sabe? Tipo, grávidas e o cara largou e não queria dar pensão, enfim. Que não dá pensão milhões, sabe? E tipo, Uhum. gente, pensão é um mínimo. É tipo assim, é uma coisa que você nem. Tipo, e aí você vê mulheres que recebem R$ 200 de pensão, porque o cara fala que não tem grana, mas posta com a nova mulher, sabe? Ajudando o filho da nova mulher, ou então na balada com os amigos. Então, tipo assim, óbvio, não se pode generalizar, né? Eu acredito que ainda existem homens bacanas. Parece um pra mim, Claro, porque tá amiga, foda. hoje. Vai aparecer, né, amiga? Porque, É porra. lógico, hoje tem homens, mulheres, gente de bem, Não, aqui mesmo no Capão, existe, super óbvio. massa, né? E Mas recebe sucesso existe também, muito cara escroto. com Só certeza. que o que que eu percebi? Obviamente, não é porque são homens, né? Eu atribuo isso a um padrão. São Uhum. padrões, né? Padrões que a gente vem desde que a gente nasceu. Então, o padrão do machismo, do patriarcado, né? Então, entra sociedade, capitalismo, consumo, então entra tanta coisa. Então, assim, Hum. os homens, eles têm, eu acho até, eles sofrem também, obviamente, nunca, né? Não estou nesse lugar de fala, mas eu acho que eles têm um processo trash também. Então, tipo assim, homem não chora. Gente, por que homem não chora? Adriano Fraga, existem homens bons. Gente, Adriano é meu brother, trabalhou comigo, é fotógrafo. Adriano, você aqui. Que massa. Tem muito das E, não, mas histórias, é isso, né? Adriano. Uhum. Eu tô falando assim, mas na verdade não é pelos homens, sabe? É por todo um suporte que a sociedade já oferece para que esse homem seja escroto. E escroto com mulheres. Entende? Então, assim, se não for um cara punk mesmo, sabe? Que fala, não, tem toda a consciência dele, eu acredito que o processo dele de desconstrução é bem mais difícil do que o nosso, inclusive. Sim, Sabe? também Também te acho, amo, porque a Adriano. gente, eu acho que É um processão, cara. e a gente ao longo da vida, a gente é mais estimulada a trabalhar a nossa sensibilidade mesmo, né? A trabalhar a vulnerabilidade, a olhar, a falar dela, né? Quando as mulheres se reúnem, também é isso. Sou mulher, não posso falar no lugar de um homem. Acho que, né, e na minha bolha em específica, é uma bolha em que eu tenho muitos homens sensíveis por perto, assim, né? Os homens que me Sim. atraem como amigos, ou até às vezes como, né, parceiros também, né? Os amores, mas assim,
É uma galera que já tem um feminino mais trabalhado, né? Uma sensibilidade. E cada história é muito uma história, né? E eu boto muita fé nisso. Alguma mana aí comentou, né? Que são 12 milhões de mães solo no Brasil, né? E eu acho que É absurdo esse número, cara. E eu acho que. É E tem, assim, a bizarro. maternidade solo, mas essa coisa da gestação também, né, Flor? Que aí eu acho que talvez a gente pudesse conectar com essa pauta da viagem, Sim. porque como que é isso de estar. Essa é o quê, perdão? Como é que tá? É isso, tipo assim, de estar gestando o seu terceiro filhote num contexto em que você. Claro que você tem a sua rede de apoio, né? Mas você está num momento sozinha também. Eu acho que talvez até por estar nessa reconexão com você mesma, né? Tá passando por essa transição, tá se reentendendo. E sem uma casa fixa também, assim, né? Marina vai parir em junho e ela Exato, não sabe exato. ainda em que cidade, em que lugar que ela vai parir, né? Como é que é esse processo, assim? Exatamente. Cara, é muito louco pra mim, sabe, Lia, poder ver que eu tô relativamente tranquila, estando assim, né? Nessa situação, digamos, de instabilidade. Mas é muito louco porque hoje eu nem vejo mais como instabilidade, porque quando você começa a se entender fluindo no universo, né, que o que tem que vir é o que tem que vir e a gente vai trabalhar nisso de forma mais sutil, a gente vai se liberando de medos. Eu tenho muito medo de muita coisa e a própria gestação traz isso, porque a gente necessita, né, de um cantinho, de uma toca, de um aconchego e de uma segurança mesmo, né? E a figura, inclusive, do homem traz isso, né? Historicamente falando, desde a pré-história, a mulher vai estar na toca e o cara vai caçar. A mulher vai estar ali alimentando os filhotes e o cara vai pro batente, entendeu? Então, tipo assim, é tudo isso ao mesmo tempo, né? Como que eu vou cair no batente por mim, por ela, né? No caso, sozinha, uma menina. E como não entrar num lugar assim de tensão, né? De estar fluindo de uma forma diferente do que o que a sociedade espera da gente. Porque Que é hoje, onde Lia, entra. Foi mal. cada vez mais. Não, pode, eu falo muito, pode me interromper sempre que quiser. Cada vez mais eu vou vendo como que assim, tudo que a gente faz, tudo não, né? Mas a maioria, o que a gente é direcionado para fazer é fruto do que o que a sociedade construiu a gente. Então, tipo Uhum. assim, por que caramba eu tenho que estar numa casa fixa? Por que caramba eu tenho que estar com o marido, a família tradicional brasileira, né? Um homem cis, uma mulher cis. Não, brother. No outro dia eu vi um casal que eu fiquei assim. Eu não sei se foi com você ou se foi com o Chico que eu comentei. Que eu acho que foi com o Chico, que eu fiquei chocada, assim. Chocada não, achei massa, chocada no sentido de achar massa. Porque era um casal trans, que ambos eram trans, né? Então, Aham. Sim, sim. o, a aparência de homem era uma mulher, genuinamente tinha útero, então estava gestando, estava com um barrigão enorme, mas com barba, com toda a fisionomia de um homem. E o companheiro, companheira, era a fisionomia de uma mulher, era uma mulher trans, né? E aí, Uhum. como que isso choca a sociedade, Como sabe? é E aí a esquisito. sociedade julga. Tipo, é muito louco isso, assim, porque a gente vem realmente de um lugar de julgamento, sabe? Que E é eu não me tiro disso. sim, dessa expressão que Pode foi falar. você que me disse a primeira vez, assim, da maternidade não convencional, né? Que eu boto fé que isso seja uma expressão que, né, que tá por aí, que tem outras Sim, mulheres praticando isso também, e agora a maternidade não convencional também, por que não, né? sim. Agora eu botei no meu Face, no Insta, eu botei, ó, Hum, mãe solo, mãe falha e não convencional. Porque é arrasa. isso. A gente é criado dentro de um estereótipo de que a mãe, ela tem que suprir tudo, sabe? Sabe o ditado do padecer no paraíso? Ai, gente, são tantas coisas, sabe, que traz a mãe para esse lugar de suprir tudo, sabe? E quando ela para, inclusive, é muito louco. Esse é um momento muito tênue, né? Que é o momento do puerpério. É um momento muito delicado. É um pedido, assim, né? Para que as pessoas entendam e tenham mais amor pelas mulheres no momento do puerpério, porque já é difícil por N questões, né?
Questão de hormônio, imagina, você está gestando um bebê, toda a sua energia, todo o seu hormônio, tudo tá para aquele feto, para aquela criança. E quando você para e coloca no mundo aquele ser, escoa de você muita coisa, não é só a criança. Escoa os hormônios, escoa a criança, escoa a identidade de que você criou por 9 meses, que você e ele são um, né? E aí, de repente, você tem um serzinho totalmente dependente de você. Você tá com seus hormônios totalmente enlouquecidos. E toda a atenção da sociedade que antes era pra você, isso acontece, é muito louco. Acho que por isso tanta mulher entra em depressão no pós-parto. É muito mais comum do que a gente pensa. Quando você tá grávida, ali, você ainda não passou por esse processo, né? Olha o spoiler do processo. Quando você tá grávida, toda a atenção você vira uma meio deusa, né? Tipo, ai, não pega peso, ai, não isso, ai, não aquilo. Gravidez não é doença, massa, é um momento delicado. Só que quando você tem o neném, a delicadeza da mulher, esse lugar sutil de sensibilidade, ele aumenta. A mulher fica mais sensível ainda. E muito mais potencializada, porque ela tem também a demanda da criança, e ela já não consegue cuidar dela. E principalmente se for mãe solo, brother. Eu parei de pensar nessa minha gestação solo. Porque se eu for pirar, eu. Nossa, essa eu resolvi que eu vou passar calma, sabe? Tipo, eu sou a prioridade. Meu bebê é a prioridade. Sabe? Não vai ser trabalho, apesar de eu estar trabalhando, claro. Não vai ser ninguém. Enfim. E aí o que que acontece? Quando essa mãe se transforma em mãe, que ela também nasce uma mãe, né? E nenhuma gestação é igual, toda a atenção vai pro bebê. E a mãe fica onde? Boa noite, galera. Tem alguém dando boa noite. E aí, assim, não sei. A mãe, ela fica um buraco, sabe, Lia? É um momento assim, é um período meio negro, assim, sabe? É isso que eu digo que não é a maternidade cor-de-rosa. É a maternidade punk, brother. Porque você tá na solidão do seu quarto, neném às vezes chora sem parar, e às vezes não é mamar, às vezes não é carinho, às vezes não é nada, às vezes é cólica, às vezes, né? Às vezes você não sabe o que que é. Então, tipo assim, a gente pode chegar em lugares desesperadores, inclusive, sabe? Que se você não respirar muito e falar, se entregar ao processo, sabe, doação, do servir. Tipo assim, é doação, sabe? Então, quem puder ajudar uma mãe, o puerpério, cara, ajude, assim. E se puder, ajude, mas principalmente não atrapalhe, sabe? Não coloque ela numa situação de qualquer situação que seja, sabe? Seja uma situação de uma separação, por exemplo, né? De ser trash mesmo, porque, cara, eu vivi loucuras na minha cabeça, sabe? Acho que quem me facilitou as loucuras talvez nunca tenha tido ainda a amplitude do que foi pra mim, assim, de chegar e falar, brother, eu tô louca, eu tô tipo, vou morrer, sabe? Não, era frescura, era. Nossa, escutei cada coisa que era frescura. E depois eu me lembro que eu passei, Lia. Eu fui ter um namoradinho 5 meses depois, né? Ou 6, depois do meu término. O bebê devia estar com 9, 10 meses. Quase um ano. E aí eu tive esse namoradinho, a gente namorou por 5 meses. Nossa, brother. Aí eu vi o peso, assim, do preconceito, do patriarcado, do julgamento de tudo. Eu escutei coisas absurdas, assim, que nem sei se o horário permite falar, mas, tipo, sabe? De fazer uma madeira de vai cuidar do teu filho. Você não cuida do seu filho. Sabe? É claro que eu cuido do meu filho, brother, mas antes de ser mãe, eu sou mulher. Você entende? Tipo, nenhuma mãe, ela vai pensar em. É claro, né? Se ela tiver numa loucura muito grande da deprê, eu acredito. Eu não cheguei a entrar nesse estado, mas eu acredito que mas eu acho que eu cheguei quase no limiar, assim, sabe? Que é da pessoa ficar meio louca mesmo. Então, quando você passa num processo parecido, mana, eu consigo me empatizar hoje com mães que fazem absurdos com o filho. Sim. Chegam a tirar a vida do filho. Porque ela não tá no estado de sã consciência dela. Sabe? Não é tipo, sua assassina, sua isso. Brother, o que que tá passando na cabeça dessa mãe? E é muito, muito fácil para a sociedade julgar quando ela vê o fato, quando a coisa acontece.
Agora, quem ajudou aquela mãe quando ela estava precisando? Será? Quem deu a mão? Quem perguntou se ela precisava que acolhesse o filho um pouco para ela ir no banheiro cagar? Tipo, tomar um banho, sabe? Então eu vejo que é muito necessário a gente falar isso. Não ser mais um tabu, assim como tantos, né? Sexualidade, preconceito, enfim, negritude, pobreza, cota, tudo, a maternidade, o puerpério e o feminino dentro disso é uma super pauta. Super, super, super necessária. E aí, Lia, que foi o mais massa para mim, foi que esse projeto do Marvelous, ele veio se concretizando nessas percepções, Sim, nessa necessidade de falar, de exteriorizar, sabe? Eu sei que eu passei um ano, assim, foram esses 2 anos, né, de deprê, acho que até mais, 2 a 3 anos de deprê, porque eu tive na depressão desde a gestação do Giovanninho. E só que eu. Oi, se puderam me dar uma mãe, antes de planejar, para ter uma vida melhor ainda, sem julgar. Mano, nem sempre, tá? A minha primeira filha, ela foi fruto de uma pílula. Então, só pra... E esse é. terceiro também foi uma situação que não foi exatamente assim. Então, nem sempre, sabe? Eu sei que você botou sem julgar, mas isso é um ponto até pra ver, porque esse comentário da. Ai, subiu o nome dela, eu não vi, perdão. Acho que é Paty. Eu vi muito esse julgamento. Tem um grupo do Facebook, eu não vou falar o nome, mas que é o O, que é tipo assim, como se fossem mulheres muito inteligentes, até o nome sugere isso, né? Que são mulheres muito sábias. Mas eu vejo os piores julgamentos, assim, sabe? Então, se você colocar uma mãe que, enfim, precisou abortar, porque existem questões e questões, né? Claro. Eu, por exemplo, eu sou a favor do aborto, Uhum. mas eu sou pró-vida. Tanto que eu não Sim, abortei o meu. Mesmo com todo. Eu pensei, mano, eu fiquei 2 meses assim, falando, meu Deus, chorando. Falando, não vou conseguir, não vou dar conta. Eu tinha acabado dos meus filhos irem, né, para passar um tempo com o pai. Então eu tava no primeiro mês aí, respirando fundo, voltando a ser eu, assim, sozinha por um tempo. Engravidei. Então foi muito difícil para mim seguir, né? Essa criança só, ela veio até numa questão bem espiritual, digamos assim, então não tinha como eu tirar. Mas não foi um processo fácil, sabe? sim. Eu esqueci o que eu tava falando antes. Que aí é até isso. Mas Não, mas falei que a muito. gente vai fechar na perfeição, amiga, no primor. Porque faltam, a gente tá nos últimos Já 10 deu? minutos, assim. Eu te falei que parada Boa. boa. Sim! Você Ai, tava amiga, só tive dois. Como é que se diz? Só tive dois brancos. Tô tão feliz. assim, brancos de pensamento, tá, gente? Só para as pessoas entenderem, porque às vezes alguém tá só escutando sem Ah, prestar muita verdade. atenção. Exato, é É, importante. Laura fez um comentário massa, né? Que eu penso assim também, que ser a favor da legalização do aborto é completamente diferente de ser a favor da ideia de que todo mundo vai Sim, sair abortando, né? Mas não vamos entrar nessa exatamente. pauta, porque senão isso Sim, sim. vira, isso dá pra gente abrir todas as lives Polêmico. do mundo até o fim do mundo. O que eu que sinto de Sim. fazer pra gente finalizar, que bem onde a gente estava, é essa questão do. Massa, Eric, trazer isso. Eu conheço o Eric lá de Juiz de Fora e eu lembro super quando o Eric descobriu que ia virar pai, foi uma mega surpresa. E isso é um processo, né, para muita gente. Que você vai parir sol junto, tá parindo sol muito junto com esse processo, né, Flor, do projeto Marvelous, assim. Então, talvez Sim, nesses sim. últimos minutinhos você explique, isso, né, nesse cuidado do tempo, são 9 minutos agora, Exato. como que nasce esse Esse projeto horário Marvelous, aqui. assim, na força dessa energia criativa que tá pulsando aí, porque é É, o nosso útero que te cria botou tudo, rosa. né, Flor? Inclusive as nossas ideias, os nossos Exato. projetos, que são outros filhos também. Então talvez você esteja quase que fazendo um parto duplo, assim, de certa forma, né? Eu vejo super Eu me assim. sinto exatamente assim, sabe? Porque um Uhum. movimento muito doido foi que eu passei a gestação inteira retendo esse projeto. Querendo colocar ele para frente, assim, de fato, no sentido de começar a divulgar, começar a colocar a cara mesmo, até porque esse projeto ele é muito além de fotografias de mulheres, né? Eu sou fotógrafa, então, obviamente, eu vendo ensaios fotográficos, mas eu não quero tratar só disso, né? Para mim,
enfim, é uma coisa relativamente até dentro da minha zona de conforto, eu vender os ensaios, né? Mas para além disso, o que que eu posso colaborar, com o que que eu posso servir para que a gente possa estar sendo espelho para outras mulheres mesmo, assim, sabe? Para que elas possam colocar suas falas, para que elas possam colocar sua expressão, para que elas possam colocar para fora o que elas precisam colocar. Porque, mana, a gente retém muito. Eu acho que a mulher, ela tem um pouco essa qualidade, né? Tem a qualidade da proteção, tem a qualidade do acolhimento, e isso tudo acaba vindo com um pouco de retenção demais, às vezes, sabe? Da gente se colocar realmente num lugar de mulher recatada do lar, sabe? Uhum. É muito simbólico isso. Porque a mulher recatada, ela é a mulher calada, ela é a mulher que se omite, ela é a mulher, sabe, que aceita, é a mulher que vai estar sempre lavando a louça. E eu, mano, nunca me enquadrei. Acho que eu sou meio masculinizada, não sei, porque nunca me enquadrei numa visão assim de mãe padrão, né? E eu Uhum. acho que quando veio a deprê, nossa, não vou ficar nisso não, que eu sei que tá finalizando. Mas eu fiquei muito nesse encaixotamento de tipo, caramba, se eu não sou isso, quem eu sou? Eu sou, sei lá, junto com os meus surtos, né, da deprê, eu sou o quê? Eu sou uma grossa, não sei ser mãe. Tipo, eu tô trabalhando enquanto o neném amamenta, enquanto o pai tá com a criança, eu tô trabalhando aqui, tô digitando, e comecei a me sentir muito bosta por isso. E fui apontada por isso, sabe? E até o momento que eu cheguei, eu falei, mano, não, chega, chega. Eu sou o que eu quiser ser. Se eu quiser ser uma mãe, que eu vou pro meu trabalho com a teta de fora, com o neném amamentando, eu vou. Se eu quiser ser a mãe que eu vou deixar com uma babá, ou com um parente, ou com um pai, que não tem problema nenhum, porque pai é pai, tem que dividir. E é isso, sabe? E isso, assim, graças a Deus, o pai do casal, né, que eu tenho, é pai. Em relação às crianças, ele é pai. Então, é isso, problema nenhum tá com ele, sabe? Então, enfim, Sol, ela veio pra me terminar de me enlouquecer, mas me colocar aterrada. E no Aterrada de momento falar assim, da não, Mar. expressão, né? Também, Tipo né? assim, qual é o seu propósito, sabe? Vamos parir, e que nem você falou, vamos parir tudo o que a gente tem a parir. Então, vamos parir sol, vamos parir seus projetos, vamos parir sua voz, sua fala, o que você tem pra falar, sabe? Então, eu resolvi falar, brother, resolvi falar porque é muita coisa contida e esse movimento é muito legal porque você começa a ver que vem se aproximando as pessoas que estão na mesma energia. Então vem chegando uma Lia da vida que fala bem pra caramba também, que se coloca, que faz um baita serviço em prol das mulheres. E eu acredito muito nesse movimento, sabe? E por isso, inclusive, eu tô super feliz, assim, de estar nessa live com você, Lia. Você sabe pelas nossas conversas que o movimento das lives e dos vídeos é um propósito meu da página Marvelous. Não são só ensaios, eu quero começar a debater temas. Então, eu quero trazer maternidade, feminino, expressão artística, que é principalmente o que se fala ao Marvelous, né? Porque, para mim, dentro dessa ideia da expressão artística, existe muita fala, sabe? A gente não precisa se comunicar só com palavras, a gente pode falar de outras formas, com expressões mesmo. E essa expressão, necessariamente, ela precisa ser bonita, pro que é o padrão social, sabe? Eu posso trabalhar com as minhas sombras. Então, para quem for, por exemplo, na página, depois puder dar uma visitada lá, você vê que um dos primeiro ensaio, né? Tem pouca coisa porque está iniciando, mas já tenho muito ensaio para postar. Foi um ensaio meu que foi todo na lama. Porque eu falei, não tem como ser diferente. Eu vou começar comigo, porque eu quero que as pessoas entendam o que eu tô transpassando para depois eu fotografar essas pessoas. E eu vou começar na lama, brother, porque eu tô me sentindo saindo da lama. E é Arroz. lindo eu trabalhar nela e acolher ela. Essa sou eu. Eu não sou perfeita. Entende? E nenhuma mulher é. Então, eu acredito que esse projeto ele tem um potencial muito grande de crescimento. Eu realmente boto muita fé nele. Vou guardar essa live, hein, mano? Ó, quando tiver aí 100 mil, 200 mil. E é isso. É todo o meu propósito de eu poder me curar em primeiro lugar e a partir de um espelho poder ser cura para outras mulheres. Para que eu possa ser Uhum. uma facilitadora um dia, sabe? Poder ser esse portal para que outras pessoas possam colocar para fora o que elas precisam. E isso eu vou fazer através da minha arte. Não vai ser mais Amiga, tiro, porrada e bomba, feminismo vai ser pela total. arte.
Lia, obrigada! Você descamaçou a minha primeira live. Uhul, porque, cara, é totalmente sobre isso. E da mesma forma que você sente que o seu veículo é a fotografia, eu sinto que o meu é a palavra. E cada um tem um veículo diferente para fazer isso, né? Sim, Para ajudar a gente a se lembrar do tanto que a gente é maravilhosa e maravilhoso na nossa imperfeição, sim. porque a perfeição não existe. Isso é um mito, sei lá de onde que surgiu, mas que a gente compra, recebe, consome ele há muito tempo. Mas a gente é completamente imperfeita e imperfeito e tá tudo bem, né? A beleza tá na imperfeição, assim. Eu tenho refletido muito sobre o que é o belo e pensado que, né, não é um pensamento absoluto, pode ser que amanhã isso não faça mais sentido, mas acho que para mim beleza tem muito a ver com verdade, assim. Sim. Talvez, no sentido de talvez tudo que seja verdadeiro seja belo, ou potencialmente belo, de alguma forma, porque é real, né? E é humano. E eu sinto que isso vem muito, amor, nas suas fotografias. Então, eu te desejo uma prosperidade gigantesca para você e para mim, para todo mundo que estiver também aqui ao nosso redor. Arrou. A gente vai finalizando assim, né? E eu convido Faltou todo dois mundo a conhecer o minutos. projeto de Marina, esse projeto Marvelous, que eu acho que é isso. Eu estou ligada que tem vários ensaios, eu já vi vários por aqui que ela ainda não postou, então Tem mais todos de 10, lindos. mana. Eu preciso postar com Sim, ela. Marina tá nessa onda viajante, então se você sente vontade de ser fotografada de alguma forma, isso se te toca, né? Faça contato com ela. Eu sinto que ela é uma Ana super disponível. Sim. E se por acaso, né, tem alguém aí também que está sintonizada nesse assunto, nessa pesquisa da maternidade não convencional, faça contato com ela também, né? Que eu boto uma fé. Amor, é isso. Massa, Último mana. minutinho. Quer dizer alguma 2 coisa? minutos ainda. Eu tô olhando aqui, ó. Mana, assim, muito grata mesmo. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui também. Com certeza vamos salvar essa live, vamos postar. Vai ser minha primeira na página, tô super animada. E eu acho que um recado massa, assim, pra gente poder deixar pra quem estiver aí ouvindo, assim, captar, é que a gente, assim, nós mulheres, nós somos energia geradora, né? Nós somos independentes, você pode não ter útero, você pode não ter filhos, pode não querer, e tá tudo bem, só que mesmo assim nós somos um canal. E a gente tem que entender que a gente é o portal mais foda que existe. A gente é o portal entre o espírito e a terra, a gente é canalização total. Então não tem maior poder que isso. A gente não pode negar isso. A gente tem que se fortalecer nessa consciência, sabe? Então, para poder seguir nossos propósitos, para poder ser verdadeiro com quem a gente é e doa quem doer, brother. A gente é o que a gente é e tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, Grata. boa noite para todos. Eu agradeço. Um beijo. Boa noite. Beijo.